Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje, ajeitando o cabelo para parecer mais bonitinha para vocês estão em casa. O problema é que eu tenho uma coordenação motora maravilhosa, não sei se já deu para notar, né? Pois é. Então, sejam todos muito bem-vindos, estão em casa. Aqui está essa pontinha preta, a minha computadora que está aparecendo um pedacinho, está funcionando. Lá atrás são as minhas coisinhas, minhas estantes. Então, vocês estão na minha casa, sintam-se à vontade. Eu me sinto à vontade e feliz por, mais uma vez, falar sobre Jesus. Uma história linda de Dona Amélia Rodrigues. Está lá no livro Primícias do Reino, capa antiguinha, tá? Só que ela é grandinha. Então, será dividida devidamente em duas partes, ok? Porque ela é muito bonita. Muito, 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 muito bonita. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus por mais um dia de vida. Gratidão a Jesus pela infinita misericórdia para conosco, sejamos encarnados ou desencarnados. Gratidão a Maria por nos amar, por nos acolher, por nos entender e nos ajudar no soerguimento, toda vez que se fizer necessário. Gratidão aos mensageiros do bem que nos socorrem. Gratidão, gratidão, gratidão. E que todos nós possamos, nessa uma hora que estivermos juntos, estar em paz. Graças a Deus. Então, pergunta número 1, como sempre. Peraí que eu estou brigando com o ventilador. A produção, a senhora já deve estar rindo. E hoje diz que essa é pouquinha. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. As águas estão por aí? Não, porque com o calorão que está fazendo, gente, vamos combinar que precisa de muita água. Vamos lá? Uma pessoa uma vez me perguntou, um adendo, uma pessoa uma vez me perguntou por que eu não leio o livro todo. Porque eu penso as histórias em que Dona Amélia Rodrigues coloca Jesus para falar algum ensinamento. Ela mostra Jesus, não é coloca Jesus para falar. Ela mostra Jesus ensinando. Em suas conversas, junto com o povo, junto a Pedro, enfim. Gente, eu estou irritada com esse coisinho aqui, ó. Tentei dar uma embutida. Vamos lá.
E a de hoje, nós até conhecemos, o paralítico de Cafarnaum. Dona Amélia Rodrigues nos leva pelas mãos para conhecer a cidade. Ai, pensei eu. Ai, o mês virou, né? Já dá para comprar o pedestal, porque assim não dá. De novo, vamos lá. Pronto. Então, Dona Amélia Rodrigues nos leva para dar um passeio por Cafarnaum. E olha como ela descreve a cidade. A cidadezinha, então está dizendo que era um ovinho, repousava do lado setentrional do Lago de Genezaré. Né? Era enorme, tem hora certa para passar nele, porque a cidade está aqui e o mar está aqui embaixo. Então, os ventos pegam na metade do lago, e quando pega, pega. Né? São ondas altas, então é perigoso. E eles sabiam disso, os pescadores tinham horário e dia para ir fazer a sua pescaria, não era assim. Então, estava ela ao lado do Lago de Genezaré. Em derredor, os cômoros se estendiam prenhes de olivais verdejantes. Imagina você olhar, ver aquele, né, trecho de terra todo cheio de oliva, olival. A árvore que dá a oliva, que a gente, né, faz o azeite de oliva. Vinhedos luxuriantes, chão é bom. A se debruçarem sobre terras altas e penhascos nus com rochas salientes. Gente, Os vales eram frescos, cortados por arroios cantantes e cascatinhas alvinitentes. Olha que coisa mais linda. Uma cachoeirinhazinha aqui, outra ali, aquele, né, aquele ribeirão passando por aqui, outro por ali. Suas praias e suas águas piscosas, voltamos ao lago, eram disputadas pelos pescadores. As redes demoravam-se abertas ao sol, sombreando as pedras lapidadas pelo atrito das vagas. E, nas areias, figueiras velhas e tamareiras abriam braços e leques balançantes. Gente, a gente ouve tanto falar, mas não para pensar. Que linda que era, não? Agora já não sei. Coisa para lá está complicada. Mas essa região, que linda. Cafarnaum, ou Cafarnaum, como dizem os judeus, era um poema de ternura com seu casario baixo, esparramado entre árvores frondosas, marchetadas por trepadeiras de miúdas flores coloridas. Que lugar encantador! Ele amava aquela cidade e a escolhera para o início do seu ministério de amor. Maio desatava os raios ardentes do sol e o arvoredo parecia de pedra, sem os meneios ondulatórios que os ventos lhe impõem. Então, ainda por cima estava um dia ensolarado, um dia quente. Então, ela já situou a gente aonde a história vai se passar. Ok. Desde a véspera, a notícia correra de boca em boca, atraindo curiosos, sempre tem, né? E sofredores das cercanias.
Então, todo mundo que estava ali de outros povoados ao redor, perdão, no entorno de Cafarnaum, ficaram sabendo do que, embora impusesse silêncio ao ranceniano que curara, e rogasse à sogra de Simão nada dizer o que lhe acontecera, o silêncio era quase impossível. Os olhos da necessidade e do sofrimento espiam na penumbra as mais débeis flamas da esperança e atiram os aflitos na sua direção. Então, o pessoal já estava, um dia antes, esperando por Jesus. A notícia do ranceniano correu, da sogra de Pedro também. Não teve como não saber. Mas não ouvi indicidade. Eu conheço fulano da outra cidade, aí quando daqui a pouco, a multidão chegou. E ela fala de Jesus o seguinte: doava o seu amor àquelas populações ribeirinhas com estremecimentos, pois que ali também reencontrava o amor nos corações simples e ingênuos das gentes. Amor. É uma palavra mais do que repetida pelos amigos espirituais, pelo Senhor Jesus nos seus ensinamentos, Pedro se referindo a Jesus na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 8, o amor cobre a multidão de pecados. E Jesus encontrava ali reciprocidade. E como é que nós lidamos, ou que pensamos, se é que pensamos, nesse pensamento, desse pensamento? Vamos ver? Primeiro vai ser religião dos espíritos. Aqui. Ao sol do amor, Emmanuel nos fala o seguinte: alguns trechos. Brilhando por luz de Deus, aí nós voltamos em João, nós vamos para João. Deus é amor, e aquele que não ama não tem visto a Deus. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fulgirá no mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem surgir crianças problema e jovens transviados de todos os matizes, mas, enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes, agoniados em todas as instâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital como pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que estejam em cursos, mas, enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á o Instituto Correcional por cidadela do bem, onde as vítimas da sombra
retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais, mas, enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de acrisolamento da alma. E ele fala que a afeição continua, mesmo, né, do outro lado da vida. E Emmanuel fala que mesmo que a gente passe por problemas pesadíssimos, quando não tem mais esperança, ele nos recomenda ama os que te não compreendem e ora pelos que te injuriam. Porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos e erguer-te-á o ânimo, aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. Calma aí, achei. E do livro Amor, Imbatível Amor. Nós temos a Joana, né? Joana de Ângeles, página 241, primeiro. No item Amor Terapia, ela nos lembra que em relação ao amor, né? O pensamento, irradiando essa onda de simpatia afetuosa, estimula os neurônios à produção de enzimas saudáveis que respondem pela harmonia do sistema nervoso simpático e estímulo das glândulas de secreção endócrina, superando as toxinas de qualquer natureza, responsáveis pelos processos degenerativos e pela deficiência imunológica que faculta a instalação das doenças. Olha como um pensamento amoroso funciona. Então, reforça a imunidade, bota os neurônios para funcionar, para equilibrar o sistema nervoso e as glândulas também. Olha só. Continua. Por outro lado, face ao enriquecimento emocional que o amor proporciona, a alegria de viver estimula a multiplicação de imunoglobulinas, imunidade, que preservam o organismo físico de várias infecções, tornando-se responsáveis por um estado saudável. Ao mesmo tempo, a irradiação psíquica produzida pelo amor direciona vibrações específicas em favor das pessoas enfocadas que, permitindo-se sintonizar com essa faixa, beneficiam-se das suas ondas carregadas de vitalidade salutar. No mesmo capítulo, mais à frente, no item Amor de Plenitude, com que ela encerra o livro, ela nos lembra a síntese proposta por Jesus em torno do amor é da mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma trilogia harmônica. Né? E ela fala como é difícil a gente, né? O homem amar a Deus em plenitude, dificuldade de conceber o absoluto, a gente inverte. Primeiro se amando, para desenvolver aptidões que dormem em latência, adquirir valores iluminativos, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do alto amor, já que o outro é extensão dele mesmo, para finalmente amar a Deus, em uma transcendência incomparável,
na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado se deve amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. E eu estou vendo Jesus em cada frase dessa, cada atitude de Jesus. Algemado a qualquer paixão dissolvente, aí somos nós. A libertação vem através do amor, aí é Jesus. Quando se ama, se é livre, se é saudável, se desperta para a plenitude. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. E reforçando isso, nós temos também cadê? Vinha de luz, está aqui. Na lição 100. Lição 100? Não. Lição 130. Amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. João, na primeira epístola de João, 3,18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. E Emmanuel termina assim: o universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amar-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Vamos continuando, então. Chegar o momento de o pastor levantar-se para conduzir o rebanho imenso, vencendo rudes tratos de terra, ásperos caminhos e transpondo abismos. Era o prelúdio da mensagem e o início das suas dores. Jesus ia começar, efetivamente, a trabalhar. As atividades... Então, Jesus foi atender o povo. As atividades foram febricitantes e variadas. As queixas e dores da multidão encheram o ar de miasmas afligentes. Embora o número dos sarados, estes anunciavam em alegria a saúde recuperada, e novos magotes chegavam em desalinho, mercadejando as misérias em que se refugiavam. Então, o povo ia chegando. A face do rabi, serena, estava sulcada, e o ar pesado na sala, sem ventilação, abafava. O tumulto não cessava, e os apelos e imprecações redobravam em todas as bocas. Jesus curando. Vamos lá na Gênese.
antiguinha capa, no capítulo 15, no item Numerosas Curas Operadas por Jesus, item 27. Kardec coloca para nós assim: de todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Daquele modo, fazia-se amado, ao passo que, se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil que os desocupados iriam apreciar para se distrair. E mais à frente, deixa eu ver aqui. Por isso que quando João mandou perguntar se era ele mesmo, o que ele respondeu? Ide dizer a João: os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Ficamos por aqui, está do tempo. E aí nós temos que entender algumas coisas. Dona Amélia Rodrigues fala o seguinte: de pé à porta, Simão deixa-se arrastar por indizível felicidade. Atrás, no quintal do lar, que se alongava até a praia, estava o mar que ele muito amava. À frente, no meio da multidão, ele estava curando e consolando as aflições da terra como embaixador dos céus. E intimamente agradecia a Deus por ter sido escolhido a sua casa, ter sido chamado ao seu rebanho. As horas que se escoaram sem que disso se apercebesse, as emoções eram tantas e de tão difícil explicação que se deixava arrastar docilmente entre os jogos de dor e da alegria que presenciava. Perdão. Esgares se transformavam em sorrisos, lágrimas em cânticos, feridas purulentas em tecidos lavados, ante a imposição das suas mãos, ou a vibração da sua voz, ou a luz dos seus olhos. Como? Magnetismo de Jesus. O que é magnetismo? A palavra magnetismo, gente, veio de uma pedra na região da Grécia, chamada magnetita. E ela tinha a capacidade de atrair metais. Dessa pedra magnetita, desse nome, surgiu a palavra magnetismo. Nós vamos, no dicionário de filosofia espírita, pegar alguns verbetes. Primeiro, magnetismo. Designação comum às propriedades características dos campos de influência magnética das pessoas, dos animais e das coisas. Uma energia que está em nós. Considera-se magnetismo a influência exercida por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos na vontade ou na organização de outrem. Propriedade de influenciar psíquica e organicamente. Então, o Senhor Jesus tinha isso, quer dizer, chega.
Magnetismo curador. Faculdade de cura através do emprego dos recursos magnéticos, seja pelo contato, imposição das mãos, que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado, pela magnetização ou fluidificação da água, pelo olhar magnético, pelo passe, pela irradiação mental, hipnose. Hipnotismo é uma variação do magnetismo. Então imagina Jesus fazendo isso, horas fazendo isso, horas. Emmanuel nos lembra em O Consolador, aqui, na questão 26. Ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e quais as suas características no intercâmbio entre encarnados e desencarnados? O magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza nas relações entre os dois mundos são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. E aí a gente vai pensando nisso tudo, Jesus fazendo isso tudo aqui. A gente acabou de ver. Voltamos à religião dos espíritos. Fenômeno magnético. Entre outras coisas, Emmanuel diz assim: quem admite hoje o fenômeno magnético por novidade, se esquece naturalmente de que, no Egito do Ramsés, velho papiro trazido aos nossos dias já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Inclusive teve, deixa eu ver se eu consigo achar, um faraó, Neterket-Tzoser, da terceira dinastia, curava assim as pessoas, e com tal sucesso que foi divinizado ainda quando vivo. Mas que esse processo se perdeu com o incêndio da Biblioteca de Alexandria, aí depois virou passaporte para a fogueira da Idade Média, tarará, tarará. E em seus baixos relevos a gente vê cenas de imposição das mãos. Vamos voltar aqui. Mas Emmanuel coloca aqui: entretanto, importa considerar que é justamente em nosso Senhor Jesus Cristo que ele atinge o seu ponto mais alto na humanidade. Todavia, não se vale dele, o Senhor, para alardear os poderes que lhes ornam o espírito. Não lhe mobilize os recursos para impressionar sem proveito. Não lhe requisita os valores para discussões estéreis. Não lhe concentra as possibilidades para a defesa de si próprio. Jesus é o amor divino, alongando os braços à angústia humana. Estende a mão, os cegos vêm, e paralíticos se levantam, e feridentes se limpam, e obsidiados se recuperam. Né? Olhou para Madalena na casa de Simão e deu forças para ela se libertar dos obsessores. Contempla Zaqueu no sicômoro e modifica-lhe as noções de riqueza material. Fixa Judas no cenáculo e o companheiro infeliz foge apressado, incapaz de suportar-lhe a presença. E endereça a Pedro um simples olhar das grades da prisão e o amigo que o negora pranteia amargamente. Mas, mesmo assim, não se detém nos casos particulares. Junto ao povo, tempera cada manifestação com autoridade e doçura,
humildade e comando, respeito e compreensão. De ninguém indaga a prática religiosa para fazer o bem. No ensinamento utiliza parábolas para não ferir a quem quer que fosse. A todos oferece o apaziguamento da alma antes da cura física. Não procura os poderosos da terra para qualquer entendimento. É sim, busca de preferência os que passam curvados sob o jugo das aflições. Não se faz precedido de arautos e batedores. Não demanda lugares especiais para a exibição dos fenômenos que libertem das faculdades sublimes. E, para imprimir o magnetismo divino da Boa Nova na mente popular, traça no monte as bem-aventuranças da vida eterna. E aí a gente está vendo, né? Algumas pessoas têm, né, esse magnetismo, essa coisa que atrai. Exemplo, artistas que atraem multidões para os shows. A hipnose já está sendo utilizada em ferramenta no lugar do anestésico. A pessoa não sente nada. Mas Jesus, muito além disso, né? Mas aí a gente para pensar. Ainda nesse trecho que Dona Amélia Rodrigues coloca, a casa de Simão, e ele feliz, assim, uma hora chorando, outra hora rindo, acompanhando a cura das pessoas. E nós? É comum nas casas espíritas existir o trabalho voltado para a melhoria da saúde, né? A Câmara de Passes, voltada para a saúde. Mas como é que nós lidamos com a saúde física? Vamos no Pão Nosso. Emmanuel nos recomendando ter fé. Tua fé. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8:48. Mais uma cura de Jesus, né? Acredito que tenha sido a hemorroíça, que quando tocou Jesus, Jesus sentiu. Quem foi que me tocou? Os discípulos, / apóstolos no futuro. Você está sendo espremido para lá, para cá, a multidão está te comprimindo. Você está perguntando quem foi que te tocou? E ela responde: eu senti que saiu, vou usar a palavra aqui, algo de mim, né, uma energia, porque ela, com a fé, ela absorveu a energia de Jesus e ficou curada. E aí ela parou e falou assim: fui eu. E ele respondeu isso. Olha só, a fé. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Dos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o Mestre,
nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. E aí no livro O Espírito da Verdade, André Luiz, no capítulo 53, Cura Espiritual, ele dá, assim, uma série de conselhos. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie a alegria, a esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia e cooperação. Não cultive desafetos. A aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Então, nós fazendo bem, estamos sendo curados. Cura espiritual, não só a cura material. E no livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 8, item 131, ação magnética curadora. Se o magnetismo é capaz de operar uma modificação nas propriedades da água, a água fluidificada, ali é magnetismo, também pode produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo. Daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. É o que Jesus fazia. Sabe-se do papel capital que desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é nem mesmo uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Imagina o amor e a vontade de Jesus de ajudar. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus componentes, possibilitando assim a transformação de suas propriedades íntimas. A vontade é atributo do espírito encarnado quanto do espírito errante. E aí Jesus, né? O espírito encarnado, dentro de certos limites, que é o que não tinha para Jesus, pode modificar as propriedades da matéria, que explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem em graus mais ou menos elevado. O Senhor Jesus até olhando. E aí, no meio desse parágrafo, está lá Jesus no meio da multidão, Pedro feliz de ele estar ali e tal. Lindo isso aqui, a imposição das mãos de Jesus, a vibração da voz, ou a luz dos seus olhos. Mas aí, em algum momento aqui, ela fala do agradecimento. Pedro, e intimamente agradecia a Deus por ter sido escolhido a sua casa, ter sido chamado ao seu rebanho.
Jesus continua nos ajudando. Sua vontade, sua misericórdia, seu amor. Nós agradecemos convenientemente. Continuando, em Israel jamais se presenciara acontecimento parecido. Os espíritos imundos fugiam e a dor perdia a voz ante a ordem dele. E a gente volta na Gênese. Aqui. Ainda do capítulo 15. Com as curas, as libertações de, Kardec fala aqui, possessos, obsidiados, figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Alguns não parecia ter obsessão, né? Provavelmente, naquela época, como hoje, ainda hoje acontece, atribuía-se à influência dos demônios todas as enfermidades cuja causa se não conhecia, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. Outros há, todavia, que nada tem de duvidosa a ação dos maus espíritos. Casos esses que guardam, com os de que somos testemunhas, tão frisante analogia, que neles se reconhecem todos os sintomas de tal gênero de afecção. A imensa superioridade moral do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, chamados então de demônios ou imundos, que lhe bastava ordenar que se retirassem para que não pudessem resistir a essa injunção. Parece que ao tempo de Jesus eram em grande número na Judéia os obsidiados e os possessos, donde a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões, né? E aí, quando Jesus foi crucificado, quem foi que assolou a multidão para trocar Jesus por Barrabás, o Barrabás por Jesus? E crucificam, crucificam. Simão, só que, aqui. Os olhos de Simão Faiscante encontraram-se com os olhos dele. Teve por momentos a impressão de que ele lhe pedia auxílio. A face parecia transparente, o cansaço se lhe estampava no rosto suarento e sofrido. O rude pescador compreendeu. A multidão era insaciável, a dor não tinha limite. Fazia-se mister ajudá-lo, retirando-o dali. Rompeu a massa e gritou: "O mestre está fatigado." Jesus cansou? O corpo físico de Jesus, sim. Ele, espírito, era uma coisa, o corpo físico, outro. Tomou-o pelo braço, carinhosamente, com ternura, e o conduziu à praia. As estrelas começavam a rutilar no firmamento vencido pelo crepúsculo, que deixava, além das montanhas do outro lado do lago, uma fímbria de ouro iriante. Lufadas de vento morno chegavam na crista das vagas e as alvas rendas de espuma despedaçavam-se nas praias sequiosas dos beijos das águas. O rabi sentou-se sobre raízes altas de velha árvore que abriu os braços em direção ao lago e, em silêncio, perdeu-se em meditação. E deveria estar orando para a renovação das forças físicas. Simão, como um amigo fiel, sentou-se ao lado e pôs-se a contemplar-lhe o rosto pálido, exaurido. Os cabelos de cor âmbar, olha como agora vem a descrição de Jesus. Os cabelos de cor âmbar, encaracolados, esvoaçavam em desalinho entre os pentes do vento, e os dois olhos pareciam profundos e misteriosos, como o seio das águas a que ele se acostumara desde cedo. Como era belo o rabi, pensava Simão, possuindo uma beleza como seus olhos jamais viram igual. Havia nele qualquer coisa, qualquer coisa
que o fazia diferente de todos os homens. Magro e bem constituído, não chegava a ser um atleta, mas não era também franzino nem tíbio. Era dono de força grandiosa e de majestade invulgar. Simples e bom, era sábio e humilde. Profundo conhecedor das misérias humanas, procurava os oprimidos e sofredores para aliviá-los. Falava pouco e dizia muito, em palavras que todos pronunciavam, mas que ninguém pronunciava como ele. Havia, no entanto, naquele homem simples e puro, portador de invulgar beleza de corpo e espírito, tons de profunda melancolia. Simão perdeu-se em meditação também. Somente à noite falava acompanhando as vozes da natureza. Inesperadamente, como se chegasse de muito longe, Simão voltou a fitá-lo e só então percebeu. Os olhos grandes e claros do rabi estavam imersos em lágrimas. Com o coração desatrelado em desassossego íntimo que dele se apossou, inquiriu ansioso: Rabi, estás chorando? De felicidade, suponho, em se considerando os eventos felizes deste dia, não é verdade? A interrogação continuou no ar, na noite murmurante. A velha árvore sacudia os ramos e a voz do lago fazia um cantochão especial, com ondas arquejantes nas praias imensas. Choro, Simão, respondeu pausadamente. Choro, sim, de tristeza, compadecido. Mas, mestre, não compreendo. Hoje te expuseste aos fariseus astutos e solertes, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram espreitar a malta dos traidores, aí à vista de todos, perdoaste pecados e curaste, silenciando-os com sabedoria e elevação. E choras? Sim, pois que não me compreendeis, tu e eles. Certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados, e os lamento. E para encerrar, algo semelhante aconteceu com Eurípides de Barçanufo, que foi levado, né, durante o sono, ou melhor, ele começou a se ver fora do corpo físico, desdobramento, e aí, quando se viu, estava volitando, subiu, viajou e tal. E tal, foi parar num lugar muito bonito. E não longe viu um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento que estacou o trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentido como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os tempos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos, humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que, até hoje, na terra, lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar.
e, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. E nós paramos aqui na primeira parte desse capítulo. Produção, alguém para eu dar oi ou posso fazer a prece? Vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus por ter nos enviado Jesus. Gratidão a Maria, né? Que através dela Jesus chegou ao mundo, encarnou entre nós. E gratidão a Jesus, que esteve entre todos nós e continua cuidando de nós com todo o carinho, buscando os sofredores, nos chamando para que através do trabalho no bem a gente possa se curar espiritualmente, materialmente, senão a gente tenha como enfrentar e superar as vicissitudes da vida, entendendo-as. Para quê? Qual o objetivo? Na nossa vida enquanto espíritos imortais. Gratidão profunda por esse amor, por essa misericórdia em relação a todos nós, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Acabou meu tempo, até domingo que vem com outra história desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.